E graças a Deus, porque podemos estar na casa do Pai e tem um lugar onde nós podemos ser acolhidos pelo nosso Pai, sim ou não? Nosso Pai, vamos dizer, de carne, né? Nosso Pai terreno, né? É sempre bom a gente ir na casa do Pai, é sempre bom a gente ir na casa da mãe, porque a gente sabe que ali a gente vai ser bem recebido. A gente sabe que ali a gente vai ser amado, a gente sabe que ali a gente vai ter, né, até mesmo recursos, caso a gente precise, na grande maioria das vezes. Porque o pai, ele ama o filho. E o pai, ele sempre vai tentar fazer de tudo para que o filho vá bem. Porque se tem um desejo, né, dos pais, aí eu digo pai e mãe, é que os filhos, eles se tornem melhores do que eles próprios. É ou não é verdade, gente? Essa é uma das orações que eu faço pelos meus. Que os meus filhos se tornem melhores do que eu sou, do que eu fui e do que eu vou ser. Por quê? Porque o pai, ele ama o filho e ele quer que o filho, ele sempre vai além do que ele foi. E por isso que é tão bom nós irmos à casa do pai, porque a gente reconhece no lugar onde nós somos amados. A gente reconhece as pessoas que nos amam. A gente sente isso. Assim como também o contrário é verdade. A gente também reconhece os lugares que nós não somos bem recebidos. A gente também reconhece as pessoas as quais também não gostam muito de nós. Por quê? Porque a gente sente isso. Fica estampado, fica claro. E aqui é um lugar onde Deus, ele deseja receber a todos. Amém? Independente do seu estado, independente da sua situação, independente de como você chega, da sua história, porque cada um tem uma história, cada um tem um passado, cada um tem uma história, cada um viveu coisas diferentes. E para Deus, não importa o que você fez, para Deus importa o que você vai fazer. E isso todo santo dia. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Duram para sempre. Então, a cada dia, nós temos oportunidade de recebermos a misericórdia de Deus. De sermos perdoados por Ele, independente do que você é, do que você fez, da sua condição, não importa. Deus está pronto todos os dias para nos receber quando o nosso coração, de maneira sincera e verdadeira, nós confessamos, nós reconhecemos que Ele é Deus, que nós somos miseráveis e que nós precisamos dEle. Agora, qual que é o grande problema disso? É que muitas vezes a gente não consegue chegar a esse determinado ponto, de reconhecer quem nós realmente somos. E é por isso que a gente vem falando sobre restauração. E é por isso que a gente vem falando de como nós podemos ser essa pessoa transformada, essa pessoa restaurada, essa pessoa que é chamada de cristão, que significa ser um pequeno Cristo, que significa ser alguém, a imagem e a verdadeira semelhança do próprio Deus. Porque ele diz que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos criou a imagem e semelhança de Cristo, para que nós também pudéssemos fazer as mesmas obras que Ele fez, mas Ele ainda disse, e até obras maiores. Obras maiores do que o próprio Senhor Jesus fez. E é sabido isso que Jesus, ele foi um grande homem. Ele não só foi o próprio Deus, mas ele foi um grande homem, um homem de carne e sangue, assim como cada um de nós, que viveu as mesmas dores, as mesmas acusações, as mesmas frustrações, que cada um de nós aqui já viveu, e talvez ainda vai viver. Foi perseguido, assim como nós somos perseguidos, porque todo cristão é perseguido, de alguma maneira é, de alguma forma é, nós somos perseguidos. Porque quando o cristão ele abre a boca para falar, quando o cristão ele abre a boca para dizer alguma coisa, ele tem a tendência a levar as coisas da maneira correta. Ele tem a tendência a fazer as coisas da maneira certa.
Só que o mundo, ele vai tudo ao contrário. Ele vai na contramão do que é certo. Ele vai na contramão do caminho estreito. Ele vai na contramão daquilo que é verdadeiro. Ele vai na contramão. E quando o cristão, ele toma posição, quando ele se declara cristão, quando ele se declara que quer uma vida restaurada, quando ele se declara que ele quer uma vida ajustada, vai se levantar desafios. Amém? Tem se levantado desafios na sua vida? Então você está buscando se ajustar. Então você está buscando ser um cristão verdadeiro. Então você está buscando viver a verdade e o verdadeiro evangelho. Agora, se a sua vida não tem tido desafio, pare e pense, por que não? Talvez porque você não tem confrontado a si mesmo e nem a mentira, a injustiça, o pecado, nem discordado daqueles que acreditam no erro. E o cristão, ele é perseguido por essas coisas. E a gente tem falado, na questão da restauração, sobre um homem muito simples, chamado Neemias. Um homem muito tranquilo, um homem trabalhador, um homem simplório, né? Não era um cara rico, não era um cara cheio de frescura, não, mas um homem íntegro, um homem justo, um homem que ele via a necessidade e ele se colocava à disposição para fazer aquilo que era correto. E, no entanto, quando ele descobre que a cidade dele estava toda destruída, quando ele ouve a história dos irmãos e amigos que estavam na miséria, na pobreza, ele decide mudar aquela história. E se você quer mudar a sua história, você precisa tomar uma decisão. E eu vou dizer aqui hoje, vou dizer aqui agora, que talvez a decisão que você precisa tomar, você já sabe. Só você ainda não teve coragem para tomar. Só você ainda não se enfrentou para fazer. Mas eu quero falar então, hoje, sobre algumas, talvez, decisões que nós vamos ver para que você possa restaurar uma porta da sua vida. Lá em Neemias capítulo 3, versículo 31, nós vamos falar sobre uma determinada porta. Cidade. Em vão é o vigia. Se o Senhor não guardar a sua vida, se o Senhor não fazer parte da sua vida, se o Senhor não estiver no seu coração, se a sua vida não estiver ajustada à palavra, aos princípios, à vontade de Deus, você pode botar cerca, você pode fazer seguro do carro, seguro da casa, você pode botar o que for. Em vão é todo o seu trabalho, investimento e gasto. Se o Senhor não guardar a tua vida, se o Senhor não fizer parte da sua vida, é em vão todo o teu esforço. E eu quero mostrar aqui um pouco a respeito do que Neemias fez, o que eles fizeram quando eles foram ameaçados. Olha o que diz Neemias 4, a partir do verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Neemias, quando ele chega a Jerusalém, ele foi muito estratégico, ele foi muito sábio. E serve de muito exemplo para nós, para a nossa vida pessoal, para a nossa família. E ele chega em Jerusalém, ele não abre a boca para falar para ninguém o que ele ia fazer. Mas pelo contrário, ele levanta de noite e vai olhar toda a cidade, para ele entender todo o trabalho que ele tinha que fazer. Para ele tomar conhecimento de quantas pessoas ele ia precisar, para ele saber de todo o tempo, porque quando ele saiu lá do rei, aonde ele estava trabalhando como copeiro, ele disse assim, o rei perguntou para ele, mas quanto tempo tu vai ficar fora? E aí ele disse, olha, tal prazo. E o rei combinou, ou seja, ele tinha um prazo para retornar, ele tinha um prazo para construir os muros. Então ele foi e ele começou a averiguar, começou a ver
todo o trabalho que tem que ser feito e criou um planejamento. E quando ele cria esse plano de trabalho, ele chega então para todo o povo e diz o seguinte: olha, a nossa cidade, nós como povo de Deus, estamos servindo de chacota, de vergonha. Como pode nós, sendo o povo escolhido do Deus verdadeiro, servir de vergonha? Eu pergunto, quantas pessoas talvez debocham da sua vida, falando de você: tu é crente? Tu vai na igreja evangélica? E ele usa esse argumento e fala para o povo: olha, nós temos que reconstruir. E ele então testemunha como Deus foi com ele quando ele pede para o rei todo o recurso que ele precisava. Então ele convoca todo o povo, e o povo então teve ânimo para trabalhar. Se tem uma coisa que nós temos que ter quando nós botamos a mão no arado, é ter ânimo. Não ter preguiça. Não arrumar desculpa. Não inventar coisa. Não arrumar cabelo para não fazer o que a gente deve fazer. E olha como isso foi tão poderoso, gente, que eles em pouquíssimo tempo, eles já estavam com o muro pela metade. Sabe quantos dias eles levaram para fazer o muro? Todo o muro de Jerusalém e todas as portas? 52 dias. Gente, uma cidade, toda ela murada, toda ela cercada, 52 dias. Eles já estavam na metade do muro, e então o povo tinha muito ânimo para trabalhar. E olha o que acontece. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, ou seja, estava funcionando, estava crescendo, e que já se começavam a fechar as brechas, eles ficaram sobremodo irados. Toda vez que você se levantar para ajustar alguma coisa na sua vida, o diabo vai se levantar contra a tua vida. Ah, eu não oro todo dia, pastor. Começa a orar todo dia para ver. Ah, eu não leio a Bíblia todo dia, pastor. Começa a ler a Bíblia todo dia para te ver. Ah, eu estou errando nisso aqui. Deixa de fazer isso e começa a fazer o certo para te ver. Tudo aquilo que você toma uma posição em Deus, você se levanta, você determina, você tem ânimo para fazer, vai se levantar um Sambalate, um Tobias louco da vida, para começar a te perseguir. Aí você decide parar de ser preguiçoso no trabalho e começa a fazer as coisas como deveria. Aí vai vir aquele coleguinha que também era preguiçoso, que nem tu, vai assim: ai, por que está fazendo assim agora? É ou não é? Eu lembro uma época, eu era bem jovem, trabalhava numa empresa, e todo sábado, a gente trabalhava até o sábado, meio-dia, sábado, meio-dia, eu e alguns colegas de um setor, nós íamos almoçar e ficava ali 1 hora, 2 horas, e era um grupo, eram 4 ou 5 pessoas, 4 ou 5 colegas de trabalho. E, eventualmente, um desses colegas não ia junto. E qual que era o assunto? O colega que não ia. A gente até brincava e dizia assim: ó, cuidado, se tu não for hoje, vai ser tua a conversa. E por um bom tempo foi assim. Até que eu caí em si. Até que eu ouvi a palavra, até que eu me converti. E eu não comecei mais a ir naquela roda. Então quem que era o alvo? Era eu. E aí começaram o quê? Agora virou crente, não quer mais ir. Agora não quer mais ir com a gente lá, não quer mais almoçar com a gente. Ó, tu não está indo, hein? E assim o inimigo começa a se levantar. E olha o que diz. Verso 8.
Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Meus amados, quando você decidir tomar uma posição para mudar a tua vida, para ajustar algo na tua vida, o inimigo ele vai tentar causar confusão na tua vida. Ele vai tentar causar, nossa, mas agora que eu estou indo na igreja parece que piorou tudo. Alguém já aconteceu isso? Já? Comigo também. Quando eu comecei a vir na igreja, a minha mãe, meu pai começam assim, nossa, parece que o guri está triste agora. Alguém já ouviu isso? Nossa, parece que está triste agora. Olha só, agora não faz mais isso, não faz aquilo. Porque a alegria para eles era o quê? Era festa e bebida. A alegria era essa. Agora, como eu não ia mais na festa e eu não bebia mais, agora eu era triste. Agora não era mais legal. Agora não era mais bacana. Agora não saía mais junto. Agora não fazia mais o que alegrava eles. Por quê? Porque eu era diferente. Mas um diferente que alegrava a Deus. Um diferente que eu honrava a Deus naquilo que eu fazia. E quando nós fazemos o que agrada a Deus, a recompensa vem. Olha o que diz lá em Mateus 4. Quando Jesus, ele tomou posição, Mateus 4:1. Jesus, quando ele tomou posição, e disse, agora vai começar o meu ministério. Quando ele disse, agora eu vou começar, ele se batizou com João Batista, e quando ele sai das águas, a Bíblia diz aqui, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quando ele toma posição, quando ele diz, agora eu vou começar o meu trabalho, agora eu vou fazer o que Deus quer, agora eu vou fazer aquilo que é o meu chamado, agora eu vou cumprir o meu propósito. Primeira coisa, ele foi tentado. Primeira coisa, ele foi provado. Primeira coisa foi ser testado para ver se aquilo que ele tinha tomado posição, aquilo que ele de fato foi chamado para fazer, ele ia fazer exatamente como ele foi chamado. E o que aconteceu? Verso 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quem não teria, né? Quem não teria? E aí? O tentador, aproximando-se, lhe disse, se tu é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Qual que era a necessidade dele? O que ele estava querendo? Comer. Ele tinha fome. 40 dias sem comer. Ele tinha fome, óbvio. E a primeira tentação vem na área que tu mais tem necessidade. Na hora que tu mais está querendo, na hora que tu mais está precisando, na hora que tu mais está sentindo, veio a tentação. Tá, mas tu não é filho de Deus? Tá, mas tu não vai na igreja? Tá, mas tu não é crente agora? Tá, mas tu não conhece a palavra, mas tu não ora? Aí começa a acusação. Tá, mas tu não é filho de Deus, então come, transforma essa pedra. E o que ele responde? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeira aprovação, ele foi aprovado. Primeira aprovação, ele passou no teste. Só que parou aí? Não. E veio mais uma, e veio mais outra, e veio outra. Só que Jesus, ele sempre tinha a resposta certa. Ele não desistiu do propósito, ele não abandonou a decisão, ele não abandonou o posicionamento dele. E assim também aconteceu com Neemias, com o povo, quando lá estava erguendo os muros. Mesmo os inimigos se irritando, mesmo o inimigo tentando armar cilada, eles não desistiram. Volta lá para Neemias, capítulo 3, então, verso 9 agora. O que acontece aqui?
Junto a estes, trabalhou então Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Não, desculpa, é 4, né? É 4:9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles dia e noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar. Volta ao 9, por favor. Deixa eu comentar isso aqui. Ali diz que eles oraram a Deus. E como proteção, pusemos guarda contra eles dia e noite. Aqui é prova, gente, de que muitas vezes a gente tem que orar a Deus, sim, mas nós também temos que fazer a nossa parte. O problema é que muitas vezes a gente ora e joga toda a responsabilidade para Deus. A gente ora e quer que Deus faça tudo. Só que a gente tem que entender que Deus, ele é espírito. E Deus, ele age no mundo espiritual. Deus, ele faz as coisas no mundo espiritual para que as coisas aqui no natural sejam manifestas. Só que as coisas naturais é nós que temos que fazer. Se eu quero buscar, se eu quero ouvir Deus, o que eu tenho que fazer? Eu que tenho que buscar. E então, eu vou achar. Mas o trabalho de vir à igreja, o trabalho de ler a palavra, o trabalho de orar, é eu que tenho que fazer. Eles oraram a Deus pedindo segurança, pedindo livramento, pedindo proteção. E o que eles fizeram? Vou botar o guarda. Só que a gente quer orar e não quer fazer nada. Senhor, eu quero ganhar mais, eu preciso de um salário melhor. Mas não faz nada, não estuda, não busca talvez um segundo emprego se for necessário, não se capacita, mas fica orando, eu quero salário, aumenta meu salário, mas não faz nada além daquilo que é pedido, aumenta meu salário. E quanta coisa assim na nossa vida a gente acaba fazendo, a gente transfere toda a responsabilidade para Deus e não quer fazer aquilo que eu tenho que fazer. E depois o verso 10. Já desfaleceram as forças dos carregadores, disse lá o pessoal de Judá, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos então edificar o... Cuidado, gente, com aqueles que tentam desanimar você. Talvez você tenha aquele amigo, aquela amiga, que é do peito, sabe? Confidente. Melhor amigo, melhor amiga. Você vai lá e conta. Você abre o coração. E aí, em vez dele te impulsionar, te dar uma boa orientação, ele te desanima. Olha o que os irmãos fizeram. Olha, não tem mais força. Os carregadores não têm mais força. E é muito trabalho, é muito escombro. Nós não vamos conseguir terminar o muro. Nós não vamos conseguir avançar. Nós não vamos conseguir melhorar a vida. A gente não vai conseguir ter uma família boa. Vamos desistir por aqui, vamos acabar o relacionamento. É ou não é assim? Mas é isso que Deus diz? É isso que está na palavra? Para acabar o relacionamento? Não é. E deixará pai e mãe e tornarão-se uma só carne. Dá para separar a carne uma da outra? Então, com quem você compartilha as coisas? A quem é que você dá ouvidos? Eu ouço lá o fulano na internet. Eu vejo lá o outro, aquele lá, não sei o quê. Que legal. Pois é. Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas coisas, gente, com a internet. Porque na internet tudo é lindo e maravilhoso. Internet, as pessoas postam o que elas querem que você veja.
É como a gente sempre ouviu falar, papel aceita, Instagram aceita tudo. Ou quase tudo, né? E aí você vai lá, você ouve uma frase bonita, de impacto, né, com emoção. E aí você vai olhar a vida do cara, não tem nada a ver do que ele está falando. É coerente? Mas está lá idolatrando. Estão lá dando like, estão lá comentando, estão lá compartilhando. E como é que fica? Aí quando estoura, como tem estourado muitos aí do mundo gospel, ai meu Deus, nossa, eu achava que... Hã? E aí tu tá aliançado às vezes já. Aí tu fica frustrado, ai meu Deus, não adianta mesmo. Cuidado. Cuidado, gente. Se você não conhece de fato e de verdade, se você não conhece a história, se você não sabe quem é, cuida para não ficar idolatrando. Porque ninguém aqui foi chamado para idolatrar homem. Nós somos chamados para adorar o Senhor. Amém? Nós somos chamados para adorar o Senhor. Deus usa os homens? Amém, usa. Claro que usa. Porque Deus usa as coisas naturais. Mas nós não fomos chamados para lamber o homem. Nós não fomos chamados para estar idolatrando homens. Nós somos chamados para adorar e servir ao Senhor. E quem quer ser o maior, a Bíblia diz, seja aquele que mais sirva. Não que mais lambe, não que mais puxa saco, não que mais adora os outros. Seja o que mais sirva. Seja o que mais tem disposição para botar a mão no arado e levantar o muro. É isso que o Senhor chama. É isso que o Senhor quer que a gente faça. Não é puxação de saco. Eu detesto puxar saco. Então não puxe meu saco. Amém? Continuamos. Disseram, porém, os nossos inimigos. O que mais o inimigo diz? Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O diabo, gente, ele é muito esperto. E não dá para negar. Quando vê, estão tudo enredado. Quando vê, já caiu. Quando vê, já passou o tempo. Olha aqui, olha só, eles não vão saber. A gente vai se infiltrar, a gente vai estar no meio deles. E quando eles perceberem, a gente já acabou com todos eles. Sabe como é que isso acontece hoje? Quer saber sim ou não? Então vou contar. Programa de TV que tu usa, que tu vê, o filme da Netflix que tu vê, as coisas que tu lê, as pessoas que tu segue na internet, os amigos que tu para dar ouvido. É assim. O diabo ele vai usando coisas sorrateiras, paralelas, coisas que ele sabe que tu gosta, para estar o quê? Inflamando o teu coração, para que quando tu perceba, tu já não está mais louvando, tu já não está mais orando, tu já não está mais indo no culto, tu já não está mais lendo a Bíblia, e a tua vida está cada vez pior. Quando tu percebe, tu está em crise, o teu casamento está ruim, a tua família está desordenada, o teu filho não te obedece mais, a tua vida está uma droga. E é o que tu quer? Você parar. Ah, meu filho agora eu tenho que botar num psiquiatra. Ah, porque agora a minha família não sei o quê. Quando viu o outro, um traiu o outro. Começa como? Assim, ó. Com malandragem do diabo para a tua vida. Porque ele sabe o que tu gosta. E ele vai usar isso. Amém? Então, cuidado. O inimigo, ele está sempre buscando uma estratégia para tentar a gente. Para fazer a gente parar com a obra que Deus já começou na nossa vida. Para fazer a gente parar com o muro que a gente está construindo. A casa que a gente está construindo, a família que a gente está construindo. Sabe o que Deus tem me mostrado, você quer saber?
Deus quer destruir a tua família para destruir essa igreja. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer. Em nome de Jesus isso já está quebrado, já está cancelado no reino do Espírito. Agora, você tem que dar ouvido para a palavra, levar isso para dentro da sua casa e consertar a sua família, a sua vida. E começa por você, não começa pelo teu cônjuge, começa por você. Não é pelo teu filho, começa por você, pai e mãe. Se você não tiver um bom relacionamento com Deus, se você não tiver intimidade com Deus, se você não deixar Deus ministrar a tua vida e você ser lavado, você ser purificado, você ser transformado, estar em Cristo, as coisas velhas não vão passar, elas vão voltar. Elas vão voltar. E sabe o que é o pior disso? Aquele que bebia, bebe 10 vezes mais. Aquele que se prostituía, se prostitui 10 vezes mais. Aquele que roubava, rouba muito mais. Aquele que usava droga se afunda muito pior. Isso a Bíblia diz. Porque o estado daquela casa ficou limpa. Vieram os demônios, voltaram, viram a casa limpa, viram que Deus não estava, viram que ele não estava preenchendo, viram que ele não estava orando, viram que ele não estava buscando Deus, viram que ele não vinha na igreja, viram que ele não servia mais. E olhou, aquela casa está vazia, vamos entrar. Só que ele não volta sozinho, ele volta com mais 7. O estado daquela casa, o estado daquela vida se torna muito pior do que era antes. E sabe por que eu sei? Quer saber? Porque eu já fiz isso. Eu já fui um desses. Eu já fui um do que voltou para trás. E eu sei do que eu estou falando. E se você não quer que a sua vida, que a sua família seja destruída por causa de 5 minutos de prazer teu, cuidado. Porque Deus está à porta e Ele bate. E quem abrir, Ele entra. Agora, quem deixar fechado, o que vai entrar não é Deus, mas muitos demônios na tua vida. E se você não cuidar, eles vão te matar. Que Deus tenha de nós, que bom que Ele tem. Verso 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, olha isso, 10 vezes eles disseram, de todos os lugares onde moram, eles vão subir contra vocês. Eles foram avisados. E daí? Então eu pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. E inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, não tenha medo. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e a vossa casa. Amados, o que eles fizeram antes? Que a gente leu ali? Eles oraram ao Senhor. E Deus começou a dar o quê? Discernimento. Deus começou a mostrar as artimanhas do diabo. Deus começou a revelar o que o maligno estava querendo fazer com eles. E 10 vezes, diga 10 vezes, eles foram avisados. 10 vezes Deus deu sinal, Deus mostrou o que ia acontecer. Só que eles logo tomaram posição. Quantas vezes você tem sido avisado, Deus tem mostrado, Deus tem te dado sinal e você não se ajusta? Quantas palavras você já ouviu da parte de Deus na tua vida? Deus confrontando, Deus mostrando, Deus confirmando através de outras pessoas e você não se posiciona? Aonde você acha que vai parar assim? Aonde você acha que a tua família vai parar assim? Neemias tomou posição, Neemias pegou os guardas, Neemias pegou família por família. Vocês vão ficar aqui. Volta ao verso 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos,
por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Aonde é a posição da tua família de estar hoje? Aonde é a tua posição de estar hoje? Fazendo o quê? Se não é de repente de estar ali com o teu arco, com a tua espada, com a tua lança, guerreando para a tua família não ser destruída. Mas está fazendo o quê? Não dá bola. Isso não é nada. Não, isso vai passar. Fica esperto. Sim, vai passar a tua família, vai passar teu casamento, teu filho vai passar, tu não vai controlar mais. Vai passar. Que Deus tenha de nós, ainda bem que Ele tem. Deus, Ele sempre nos dá sinais, gente, para que a gente possa vencer, para que a gente possa resistir ao inimigo. E Deus, Ele tem dado. Essa palavra aqui de hoje, 4 pessoas, diga 4 pessoas, confirmou essa palavra de hoje que eu tinha que falar. Se tem uma forma que Deus fala comigo, é muito através da necessidade do povo. Muito através das pessoas da igreja. E assim, eu tenho vivido semana após semana, desde que eu cheguei aqui. E Deus traz uma pessoa, e a pessoa me compartilha algo, e aí eu digo, isso. Amém. Quando eu vejo, vem outra pessoa, mas é a mesma coisa? Amém. Quando eu vejo outra pessoa, eu digo, mas é a mesma coisa? Problemas iguais, famílias diferentes. E sabe por quê? Porque o espírito que está atuando é o mesmo. A intenção do diabo é a mesma. E Deus tem me inquietado muito a respeito da família, da sua família, da família da igreja. Porque se a sua família, a sua casa, você não estiver fortalecido, sólido, firmado na rocha, não tem igreja. Não tem igreja sadia, não tem igreja que cresce, e a igreja somos todos nós. Eu não falando assim, porque tu quer que a igreja cresça, pastor? Sim, salvando cada vez mais vidas, é por isso que a gente está aqui. O Senhor nos chamou para reconciliar vidas com Cristo. Primeiro Ele nos reconcilia com Ele, depois Ele trata a nossa vida, para que depois eu e você vamos reconciliá-los com Cristo. É por isso que a gente está aqui, é por isso que você está aqui. Deus, Ele te ama, Deus, Ele quer cuidar de ti, mas se você não quer, Deus não pode fazer nada, porque começa por você, começa pela sua decisão, começa pela sua posição, começa pela sua fé, começa pela sua atitude. A Bíblia já diz, Tiago falou que fé sem obras é morta. Não adianta você dizer que crê em Deus, e a sua atitude é diferente do que você diz que crê, é morta. Deus não faz parte disso. Deus não vai ouvir a tua oração. Deus não vai responder aquilo que tu quer. E aí você vai dizer o quê? Deus não me ouve. Não, Deus, Ele te ouve. O problema é o que tu faz, não é aquilo que Ele quer. Esse é o grande problema. E Deus, Ele não deseja isso para nenhum de nós, bem pelo contrário. Deus, Ele quer nos abençoar. Lá no verso 15, Neemias aqui, olha o que acontece. Sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, e cada um a sua. Olha que tremendo, gente. Quem é que frustra os planos do maligno? É Deus. Como que Ele faz isso? Quando eu, ouvindo, me posicionando, vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Você tem ouvido? Você tem tomado posição? E você tem feito o que tem que fazer? Essa é a receita para que Deus, Ele venha cancelar os planos do maligno sobre a tua vida, sobre a tua família. E aí tu pode voltar à tua obra, aí tu pode voltar aos teus planos, aí tu pode voltar aos teus sonhos, aí tu pode voltar a construir a tua casa dentro daquilo que tu queria.
O problema é que eu não consigo dar foco para isso, você não consegue dar foco para fazer a tua família melhor, construir algo melhor, ter um salário melhor, a tua família caminhar junto, por quê? Porque você ouve, não desce o teu coração e você não faz. Aí você fica em débito com Deus. Aí tem uma porta aberta. Você não está vigiando. A porta da guarda, a porta da vigia. Aí você não está vigiando, você não está guardando, você não está cuidando, não tem um vigia, não tem um guarda ali na sua vida, que está guardando, protegendo para que o inimigo não invada a tua casa, a tua família. Por quê? Porque você está ouvindo e não obedece. É que nem você dizer para o guarda, ele está ali fardado, com toda a sua roupa, com a sua espada, com o seu arco, com o seu escudo, com a sua couraça, com o seu capacete, e aí vem o oficial e espera assim, vai para o portão, porque o inimigo está vindo, e ele não vai. Fulano, vai para o portão, tu está pronto, tu tá com as ferramentas, vai para o portão, vai vigiar, vai proteger, ele não faz nada. Os outros vão fazer. Não, deixa que alguém serve. Não, deixa que a mulher faz. Não é bem assim. Pois é, mas o inimigo, ele está vindo. O inimigo, antes de vir, ele cria estratégia, ele te conhece. E você fica ali, achando que não vai dar nada. Não. Ele sabe o quanto você gosta de beber. Ele sabe o quanto que você gosta de pornografia. Ele sabe o quanto que você gosta da mentira. Ele sabe o quanto fofoca sai da tua boca. Ele sabe. Ele sabe o quanto que você gosta de usurpar os outros. O quanto que tu é ganancioso. Ele sabe. Ele sabe tudo isso. Assim como Deus também sabe. Mas não é isso que Deus quer para nós. Mas é isso que o diabo quer para você. Amém? Agora eu pergunto, que posição você vai tomar? Você vai continuar com toda essa armadura, todo esse potencial, toda essa estrutura, todo esse porte, todo esse conhecimento que Deus te deu, para você ficar parado e não fazer nada? Ou você vai tomar ação? Você vai se posicionar como filho, servo do Deus Altíssimo e vai dizer assim, aqui não, na minha casa não, aqui tu não entra, aqui tu não vai conseguir nada, porque o meu Deus é maior sobre tudo. E ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer. Diga ninguém. Ninguém vai tomar a atitude, a decisão, a posição que você tem que fazer. Ninguém. Nem o próprio Deus. Ele te ama, mas Ele é justo. Ele quer a tua salvação, mas Ele é justo. Ele quer que tu vá para o céu, mas Ele é justo. Ele vai pagar o teu salário, segundo o teu trabalho. E qual está sendo? Você está confiando? Você está crendo? Você está fazendo? Eu sei, amado. Não está fácil. Mas é isso que vai salvar a tua família. É isso que vai curar as tuas dores. É isso que vai libertar a tua alma do inferno. É isso que vai fazer que a tua enfermidade do teu corpo vá embora. Porque tem muita gente doente e enferma, porque está corroído de tanta amargura e tanta dor, que não consegue perdoar. Tem tanta gente doente, com tanta coisa no corpo. Por quê? Porque não consegue liberar perdão. Porque não consegue viver em paz, porque tudo acha um cabelo, tudo os outros é culpado. Semana eu falei para o meu filho ainda, Samuel, ele quis ir com mimimi para o meu lado. Porque a Sofia, eu digo, a Sofia não, rapaz, tu não bota a culpa na tua irmã, porque tu que devia ter feito, e tu não fez, não põe culpa nela. Eu digo, não senhor, não vai vir com chorinho e churumela para mim. Faz o que tu devia fazer, que tu não ia acontecer isso. Ele engoliu o choro e é isso aí. Próxima vez tu faz certo. E não é assim, gente.
A gente quer responsabilizar os outros pelo aquilo que a gente não faz. A gente quer culpar os outros por aquilo que eu deixei de fazer. E a gente quer dizer que o problema é dos outros. Não, o problema é meu. Cabe a mim resolver. E eu fico transferindo a responsabilidade para fulano, para fulana. Não, meu amado. Olha para dentro de você. Olha lá para o teu coração. Olha para as tuas atitudes. Olha lá para o teu jeitão. Não interessa se você é meio ogro, né? Eu também sou. Não interessa se você é meio dedo estroncado, eu também sou. Não interessa, mas eu sou muito queridão, não interessa. Olha para dentro de você. Olha lá para dentro de você, quem você é. Sabe qual é o problema hoje do ser humano? É que o ser humano não sabe quem é. Não sabe o que quer, não sabe para onde vai. E aí o que acontece? Está perdido. Está perdido. E aí nessa perdição que ele está, ele responsabiliza os outros. E quer que os outros façam as coisas por ele. E aí como os outros não podem fazer, porque talvez nem os outros sabem que também conseguem, aí ele fica se queixando. E se queixa, e reclama, e fica naquele negócio de vai e volta todo santo dia. Agora a pergunta que eu faço, isso mudou a sua vida? Se queixar mudou? Então se não mudou, o que a gente tem que fazer? É mudar. A gente tem que mudar, gente. Eu tenho falado no culto de domingo o que é ser uma nova criatura, o que é ser uma nova pessoa em Cristo. E se tem uma coisa que a gente precisa fazer é renovar, é mudar primeiro a nossa mentalidade, a maneira como eu vejo as coisas. Mas o meu filho, ele é mal comigo. Por que ele é mal contigo? Já parou para pensar? Quem é que criou ele? Quem criou? Mas o meu pai. Mas tu já falou para o teu pai, tu já foi transparente com o teu pai, tu abriu o teu coração para o teu pai? Já falou o que tu sentia? A gente vai criando barreira. E vai criando um muro, não como esse de restaurar a vida, mas um muro de separação. Eu vou me separando das coisas que eu julgo não ser bom para mim. Só que uma hora, tu vai ter que destruir o muro. Uma hora tu vai ter que quebrar esse muro e vai dar muito trabalho. Porque faz tempo que está erguido. E é uma argamassa forte. É um tijolo maciço. E aí tu vai querer tentar e tu vai assim, mas é muito difícil, eu não vou. Mas dá muito trabalho, eu sei. E aí você não quer. Mas vai doer porque minhas mãos vai dar calo. Pois é. Mas quem construiu o muro? Diga, fui eu. Diga, fui eu. Pois é. Agora é o teu trabalho desfazer o muro. Agora é o teu trabalho botar o muro abaixo. Para que a tua vida, a tua família, seja curada, seja restaurada e o Senhor esteja ali no meio. Essa noite eu tive um sonho e eu creio que foi uma visão de Deus. Eu estava num lugar, numa cidade, onde a minha família estava num desses prédios que era como se fosse um hotel. Estava num quarto e eu estava lá embaixo no prédio. E eu olhei assim, longe assim, e eu vi ali um furacão. Veio do nada, assim, apareceu. E ele começou a rodear a cidade, a bater contra os prédios, e os prédios começaram a cair. Um prédio atrás do outro começou a cair. E quando eu vejo, também teve terremotos, a terra começou a se abrir, e aquele negócio começou a vir para o meu lado. E eu lembro que tinha uma pessoa junto comigo. Eu não vi a pessoa, mas eu sei que a pessoa estava ali, e é uma pessoa aqui da igreja, que é de uma família aqui da igreja. E eu então, junto com essa pessoa, a gente corre para dentro desse prédio e tenta ir até as nossas famílias. E aí vai ali, tenta acessar o elevador, enfim.
E ali eu acordo naquele negócio que eu fico apavorado, eu acordo. E eu creio que essa visão que eu tive é mais uma confirmação de que as famílias da igreja estão sendo alvo do diabo. De que se nós não cuidarmos da nossa família, está vindo um temporal aí, está vindo um terremoto aí, e se nós não cuidarmos da nossa família, coisas terríveis vão acontecer. Aí eu pergunto para você, como que está a sua família? Olha o que diz lá Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Quando a sua vida, a sua casa, a sua família tem um alicerce, uma rocha, um fundamento, e que esse fundamento chama-se Jesus Cristo, a palavra de Deus, os princípios, você se ajusta, você busca mudar, você busca tomar posição na sua vida. Vai ter tempestade? Vai ter furacão? Vai ter terremoto? Vai, mas a tua casa não cai. A tua casa fica firme. Mas tem quem, e a palavra diz, verso 26, aquele que ouve essas palavras e não as põe em prática, ele é comparado a um homem insensato. Um homem insensato é um homem que não tem senso, é um homem que não tem bom senso. É um homem que não consegue distinguir o certo do errado, do bom do ruim. Não sabe, não tem um bom senso. Então, esse homem, ele não pratica. Então, ele é um homem insensato. Então, o que ele faz? Ele edifica, ele usa a sua vida, ele usa a sua família, ele constrói sobre uma areia. E o que acontece? Vem a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, e elas dão com ímpeto contra aquela casa. E ela, o que acontece? Ela desaba. Essa casa cai em ruína, essa família é desestruturada, essa família se separa, os filhos sofrem. Por quê? Tudo porque ele não teve bom senso. Ele pediu um conselho e não seguiu. Ele vem à igreja e acha que o pastor é muito duro. Tá bom. Ele vem na igreja e ele começa a olhar para todo mundo, mas não olha para ele. Ele vem na igreja para cumprir uma tabela, para é a minha escala. É o meu dia de servir. O fulano, o fulano, nossa, falou comigo. Como é grosso. Ele não está olhando para a palavra. Ele arruma desculpa nos outros. Como está a sua casa? Como está a sua vida? Porque a sua casa, a sua família vai ser reflexo de quem você é. O seu relacionamento, o seu casamento vai ser reflexo de quem você é. Os seus filhos vão ser resultado de quem você é. Quem você é. O que você faz? O que ocupa a tua mente? O que você ocupa o teu tempo? Às vezes a gente acha que é o mega trabalhador, que é o que faz muito, mas na verdade a gente às vezes mais passa o tempo se ocupando do que fazendo coisas. A grande maioria trabalha 8 horas por dia, né? Alguns mais, outros menos, mas enfim. Se você pegar as 8 horas do seu dia e você cronometrar o que de fato você fez e produziu, você vai ver que dá menos da metade do tempo que você trabalhou. A grande maioria você só se ocupou, se distraindo com coisas que não precisava ter feito. E nisso a gente começa já a rodar. Nisso a gente já começa a ver que a gente não está sendo quem a gente foi chamado para ser. Então, como que está a nossa vida? Como que está a sua vida?
Voltamos lá para Neemias. Neemias 4, verso 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvires o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus, ele pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. E metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Eles não pararam. Amanhecia e anoitecia. E acho que tem o verso 22, não tem? Deixa até o 23. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e dia trabalhem. Olha o 23 o que diz, gente. Nem eu e nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda, que nem seguiam, largávamos as nossas vestes. Eles não trocavam de roupa. Eles dormiam. Cada um se deitava com a arma à sua direita. Eles nem trocavam de roupa para dormir. Eles dormiam com a roupa. Porque caso viesse o inimigo, eles estavam prontos para batalha. E a gente, às vezes, fica brincando de ser cristão, achando que não vai ter problema. Falei aqui, acho que foi no último domingo, falei. Agora vem período de férias. Você vai tirar férias. Mas vai tirar férias de Deus também? Cuidado, gente. Cuidado com os ambientes. Cuidado aonde você vai. Cuidado o que você faz. Cuidado com as reuniões de família de final de ano. Cuidado com o barril de chope. Cuidado. E eu falo isso porque eu sei o que eu estou falando. Olha, eu já fiz muita coisa. Já vi muita coisa, já participei de muita coisa. Então, cuidado, porque o inimigo conhece teu coração, ele sabe a tua fraqueza, e ele vai te apresentar aquilo que tu gosta. E a gente viu aqui muito exemplo de que eles estavam sempre preparados, sim ou não? Eles estavam sempre ali prontos, caso houvesse uma necessidade. E como Deus é tão bom, Ele fala que Ele também nos deu recursos. A Bíblia fala que Deus ele nos deu uma armadura. Para quando houver esses dias maus, para quando houver esses tempos difíceis, para quando o inimigo se levantar contra a sua vida, a sua família, nós tenhamos como resistir e revidar. Lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo, ele escreve essa carta e fala sobre essa armadura. Fala sobre como deve ser essa armadura, o que é essa armadura de Deus para nós. E assim como a gente vê um paralelo no tempo de Neemias, os guardas ali revestidos, os guardas com as suas espadas ali preparados para quando o inimigo se levantasse, Deus também tem uma armadura, e essa armadura não é física, ela não é visível, mas é uma armadura pelo conhecimento, uma armadura espiritual que Deus nos deu para a gente poder resistir o maligno. E ele diz aqui: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Entenda uma coisa: você não tem força, você não tem poder para resistir o diabo, nenhum de nós, mas no Senhor nós podemos ser fortalecidos e no Senhor nós temos poder, mas é no Senhor.
Agora, enquanto você quer fazer as coisas na força do seu braço, confiando no seu conhecimento, no seu potencial, naquilo que você acha que é certo, você não vai vencer o maligno. Você não vai vencer o dia mal. Você não vai vencer aquele dia que você acorda de manhã e parece que é tudo errado. Levantei com o pé esquerdo, pastor, hoje. Parece que tudo que eu toco, tudo que eu faço está errado. O dia, né? O dia. E o que mais Paulo fala aqui? Além de ser fortalecido na força do poder de Deus, eles agora revestivos de toda a armadura de Deus. Quem é que vai revestir? É Deus? Não, é nós. Você tem que usar a armadura, você tem que pegar a armadura, você que tem que se vestir da armadura, não é Deus. A armadura Deus deu, você que tem que revestir. Para fazer o quê? Poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque quem não tem a armadura de Deus não se firma contra o diabo. Não consegue ficar de pé. Não consegue. Porque o maligno vence. Porque você não tem conhecimento, nem poder de Deus sobre a tua vida para vencer o maligno. E o maligno se chama diabo. Fica tranquilo, ele não vai aqui. Amém? Agora, não garanto, se você sair daqui e não se ajustar, ele não te pega na esquina. Amém? Ué? O que houve? Amém? Então se ajusta. O que mais? Porque a nossa luta, diga, a minha luta, não é contra sangue e carne, não é contra o teu vizinho que fica falando mal de ti. Não é contra o teu colega de trabalho. Não é contra o teu pai que te chama atenção. Ou que é a tua mãe, que parece que implica comigo. Não é. A tua luta não é contra as pessoas. A tua luta, sabe contra quem é, meu querido? É contra o principado, a potestade, o dominador deste mundo tenebroso, que está onde? As forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Para de arrumar confusão. Para de brigar com as pessoas. Para de arrumar cabelo com os outros. Isso é o diabo usando as pessoas para te incomodar. E você está brigando. Você para no trânsito, sai do carro, tu vai ver. Misericórdia. Gente, a gente precisa ter discernimento. A gente precisa entender quando as coisas são de Deus e quando as coisas são do maligno. Eu já ensinei aqui várias vezes, peça a Deus espírito de discernimento. Peça a Deus discernimento de espírito. Peça a Deus, para que quando um dia, o dia mau, alguma coisa errada acontecer, você ore a Deus, como Neemias orou. E Deus vai te mostrar, esse aqui é o caminho. Deus vai te dar um sinal, esse aqui é o caminho. Mas se você não tem essa intimidade, se você não se reveste da armadura, você vai ter? Não. Então a tua luta não é contra as pessoas. E o que mais ele fala da armadura? Tomai então toda a armadura de Deus. O que é toda? Para que possais resistir o quê? O dia mau. Essa armadura tem propósito. Essa armadura não é para você dizer que eu sou crentão. Não é para você dizer que você tem título. Ah, porque eu sou pastor. Porque eu sou líder. Ah, porque eu sou do louvor. Amado, essa armadura não é para isso não. Não te engana. Não ensoberbece teu coração. Essa armadura não é para isso. Essa armadura é para quando o dia ficar ruim. Quando tu acordar com o pé esquerdo. Quando te xingaram. Quando a tua mulher falou uma bobagem para ti. Quando teu marido fez algo que tu não gostou. Quando no trabalho as coisas não estão dando certo. Essa armadura é para esse dia mal. O dia que o inimigo decidiu, quando tu acordou, hoje eu vou futricar, irmã. Hoje eu vou pegar aquele cara lá. Hoje ele vai ver. Ah, ele orou? Ele expulsou o fulano, né? Tem irmão que gosta de expulsar demônio, né? Se levanta em oração, intercessão. Ah, tu tá agindo contra os meus, tu vai ver. Sim ou não? Pois é. Quando esse dia mal vier, e você
ali diz, depois de teres vencido tudo, você vai permanecer inabalável. Mas você precisa estar revestido da armadura. Precisa estar revestido da armadura. Se não estiver, vai ficar inabalável? Não, né? E o 14. Estais, pois, firmes, fazendo o quê? Cingindo-vos com a verdade. Lá abandona a mentira, pelo amor de Deus. Para de inventar historinha, para de aumentar a história, para de ser leve trás, para com isso, meu amado, fale a verdade. Se tu não sabe, fica quieto. Se tu não sabe, não fala. O ser humano tem aquela mania assim, eu acho que... Se tu acha, não fala. Só fala se tu tem certeza. Se tu acha, o achar não vale nada. Vale alguma coisa? Chega diante do juiz, e aí o juiz pergunta, como é que aconteceu? Eu acho que... Não, tu acha não. Ou aconteceu ou não aconteceu. Gente, se para o ser humano o eu acho não vale nada diante de um juiz, vai valer para Deus? Então fale a verdade. Fale o que tu sabe. E não inventa história. Isso é uma das partes da armadura de Deus. Se você dá brecha para não falar a verdade, o inimigo entra ali na tua vida. E vestindo-vos da couraça da justiça. Seja justo, para de enganar os outros. Para de enrolar as pessoas. Você está se ajustando? O que na tua vida não está de acordo à vontade de Deus? Você está se ajustando? Eu sei que não vai ter gente perfeita. Não vai, a gente sabe, a Bíblia diz que não tem homem justo na terra que não peque. Todo mundo vai pecar, mas a palavra de Deus, ela nos afirma que nós somos justificados por Deus mediante a nossa fé. Então busque se ajustar. Se o diabo vier te acusar, diz assim, que bom que tu me lembrou, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, eu vou me ajustar. Agora eu me arrependo do que eu fiz. Agora eu vou me ajustar. E agora, o diabo, sai daqui, que tu não pode me acusar porque eu me ajustei. Amém? A Bíblia diz que quando Deus perdoa, Ele lança o teu pecado no mar de esquecimento. Nem Ele lembra mais. Então, manda o diabo calar a boca, quando você confessar o teu pecado, e diz para ele aqui, sai fora. Porque nem Deus lembra mais. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Amém? E o que mais a armadura tem também? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Você está preparado para compartilhar o Evangelho da paz? Ou o Evangelho do ódio? Ou o Evangelho da divisão? Ou o Evangelho da acusação? Porque se tu não te converter, tu vai para o inferno. Isso não é o Evangelho da paz, irmão. Não, porque se tu não mudar, olha, eu vou orar a Deus para dar um jeito. Isso é o Evangelho da paz, irmão. O crente depois era todo errado. Era todo lenhado. Vira crente, se ajusta, depois acha que é melhor que todo mundo. Mas esquece do passado dele, esquece lá do tempo dele, esquece do que fazia, o resto agora não presta. Misericórdia, gente. Onde é que está a compaixão? Onde é que está o domínio próprio? Onde é que está o amor? Não, eu sou crente agora, não me misturo. Misericórdia. Então significa que ainda não está preparado. Significa que essas sandálias, que são uma das partes da armadura de Deus na tua vida, ainda precisa de ajuste. Está meio apertada essa sandália. Está dando calo. Talvez é por isso que está ficando tão grosso. Cuidado, igreja. A gente tem que entender a palavra como ela é, e não como eu acho. O que tu acha não vale nada. Agora, o que a palavra diz, ela é a verdade. Amém? Amém? Glória a Deus. E o 16?
Agora você tem que embraçar o escudo da fé. Para que um soldado usa escudo, gente? Para se proteger. E ele diz que com o escudo da fé, você vai poder apagar todos os dardos inflamados do... O que é um dardo? Quem lembra aquele negócio de atirar, né? Na parede lá do tiro-alvo, né? Um dardo, né? Dardo. Um dardo inflamado, inflamado com fogo. O diabo não é o pai do fogo? Bota fogo nas coisas, o que acontece? Destrói. O diabo, ele lança um dardo inflamado em você para destruir a tua vida. O que é esse dardo inflamado? Aonde ele joga isso? Aqui na sua mente. Ele semeia um pensamento, ele semeia alguma amargura, ele semeia algo dentro de você, para você olhar para aquilo e dar vazão para descer o teu coração. Aí você percebe alguma coisa em um ambiente, na igreja, o irmão fala alguma coisa, talvez nem é contigo, mas tu tá de bituca. Aí você olha assim e fica... Aí o diabo pega aquilo ali e lança o dardo inflamado. O irmão lá fazendo fofoca. E aí já chama que o outro diz, tu viu o que o outro fez? Tu viu o que estava falando? Aí fica os bolinhos. Aí o pastor chega perto, estão tudo assim. Oi, pastor. Oi. Eu adoro, né? Misericórdia. O dardo inflamado é aquele pensamento ruim. Aquilo que entra na tua mente e você dá vazão. E você começa a alimentar. E aquilo pode se tornar uma crença para ti. Desce o teu coração e você começa a acreditar naquilo. Não adianta mesmo. Não tem como mudar. Não, igreja é tudo igual. Não, porque olha, pastor é tudo igual. Não, porque olha só, o fulano, a fulana, olha meu cunhado, misericórdia, que meu cunhado não tem condições. E tu tinha? E tu tinha? Tá vendo como a gente é hipócrita? A gente acha que os outros não têm solução, só nós. Olha a hipocrisia do crente. Eu falei. É para curar. Amém? Então, amados, o escudo da fé é para você se proteger contra os dardos inflamados do maligno, que vem sendo lançado sobre a sua vida, lançando sobre a sua família. E aí você tem que usar a fé para vencer isso. Você tem que usar a crença, aquilo que você conhece. E aí o que fala lá no 17? Então você vai tomar agora o capacete da salvação. Você tem que ter convicção de que você é cristão. Você tem que ter convicção da sua fé. Você tem que ter convicção de quem você é em Cristo. E que isso ninguém pode roubar de você. Agora o problema é que se você não tem essa convicção, qualquer dado inflamado faz você duvidar. E você não vence o maligno. Você não vence o dia mal. Você duvida de si mesmo, você acha que não é capaz. E ele diz, e ainda... a espada do Espírito, que é a palavra de... Para que serve uma espada? Para atacar e se defender. O inimigo vem com dados inflamados. O que é lá na história de Jesus que a gente leu? Ele foi levado ao deserto para ser tentado. O diabo veio. O diabo sabia o que ele precisava. E o diabo lançou o dardo inflamado. E aí ele teve a resposta pela... palavra, nem só de pão vai viver o homem, glória a Deus por isso. Se você não está sabendo usar a armadura de Deus na sua vida, você não está vencendo o dia mal. Por isso que você está ficando frustrado, por isso que você não tem resposta, por isso que você não tem direção de Deus para a tua vida, por isso que você não está encontrando caminho. Você está em crise. Vocês estão entendendo? Amém? Eu estou tentando ser o mais claro possível daquilo que talvez está acontecendo na tua vida, para que você tenha entendimento. Diga, entendimento. Porque sem entendimento, meu amado, você não vence nada nessa vida. Sem entendimento, você não cresce nessa vida.
Sem conhecimento, você não vai a lugar nenhum. Eu posso ficar aqui, e labachúria, orando em línguas, fazendo chover para cima, e motivando você, meu amado, porque Deus vai, e Deus isso, e isso. Mas aí você vai sair daqui, animado, alegre. Você vai sair, nossa, que culto, né? Aí você vai chegar em casa, e aí você vai voltar para a mesma. Até a próxima frustração. E aí o que você vai acontecer? Não, eu tenho que voltar no culto, porque lá eu fiquei bem. Não é isso. Você não tem que ficar viciado. Diga viciado em emoção, em emocionalismo, em espiritualismo. Você tem que ser viciado na palavra de Deus. Porque essa aqui, quando você entende, essa aqui, quando você sabe, Deus vai te revelar. E Deus ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Mas isso é com entendimento, isso é por conhecimento, isso é por sabedoria. Não está lá a palavra do ano? Sabedoria para a gestão da... O problema é que muita gente não sabe gerir essas coisas e aí a vida fica uma droga. Aí a vida fica ruim. Aí a vida fica capenga. Aí a gente começa a culpar os outros. A gente começa a dizer que não adianta ir na igreja. Não é isso, gente. A questão é que eu não estou cuidando da minha vida como Deus me pede para que eu cuide. E olha que interessante isso, né? Assim como nós, quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Todo pai e mãe quer que o filho tenha o melhor, sim ou não? E o pai às vezes xinga, o pai às vezes passa a vara, né? Eu já passei vara nos meus também, não sei se você já passou, né? Passa a vara, o pai corrige, o pai briga, o pai bota em castigo, mas porque ele é mau? Porque ele quer o melhor para o filho. E Deus quer o melhor para você. E por isso que ele deu para você a mim. Amém? Essa pessoa amável, né? Delicada. Uma vez eu vi uma frase, né? Um cara que diz que cada um tem aquilo que merece. Então, amém? Que Deus, né, tenha de nós misericórdia. E ainda bem que Ele tem. E as horas, meu Pai do céu. Vamos ficar de pé, gente, então? Eu nem olhei pro relógio. Estava tão empolgado aqui.